Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à sexta edição do nosso seminário da quarentena da Escola de Matemática da Unirio. A gente hoje tem o prazer de ter conosco aqui a professora Tatiana Roque, da UFRJ, do Programa de Ensino em Matemática, do PEMAT, historiadora da matemática, filósofa, que vai nos falar hoje. A gente vai bater um papo sobre negacionismo e movimento anti-ciência, um tema tão caro e que a gente está vivendo na pele nos dias de hoje. Tatiana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar do seminário. É um grande prazer tê-la conosco aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer também falar aqui com sempre parceria aqui com a Unirio, já tem tempo, né? E, bom, eu queria falar um pouco esse assunto, né? E eu tenho uma abordagem, assim, um pouco... Eu tenho refletido muito sobre isso, e não é uma abordagem, assim, a mais evidente, digamos assim, né? Porque quando a gente vê todos esses discursos que têm circulado por aí, anti-ciência, né, anti-intelectualismo, negacionismo, que negam algumas verdades científicas, que negam o valor da ciência, nossa primeira reação é ser muito refratário, né? Claro, com razão. Dizer, não, isso aí é ignorância, isso aí, ou então é má fé, são pessoas que devem ter algum interesse por trás. E é isso mesmo, assim, em muitos casos é isso mesmo. Mas só que hoje em dia, esse tipo de discurso, que sempre existiu, mas ganhou muita repercussão com a internet, está atingindo mais gente, né? Está chegando a muito mais gente e está provocando uma certa reação nas pessoas que é um pouco difícil de entender. Então, é um pouco isso que eu tenho tentado compreender melhor, né, utilizando pesquisas e algumas referências, pessoas que têm estudado esses movimentos a fundo, e aí vou falar um pouquinho disso, né, até ajuda a gente a entender o momento atual. Mas queria pedir um favor, gente, não fica todo mundo assim, vai embora todo mundo não, que é ruim ficar falando para ninguém. Fica todo mundo, três aí. Não, então... A gente costuma organizar da seguinte forma: a gente abre para um debate, pergunta, discussão no final, assim, mas aí fica à vontade. Não, tudo bem, mas é só para eu não ficar falando, vai, Gladson e Fábio. Liga aí, Fábio, também, vai. Os organizadores aqui, quem eu conheço melhor. Não, é muito Fábio, seu microfone está desligado. Quando eu gravei aquele curso de História da Matemática, as pessoas já viram, tem um curso meu de História da Matemática no YouTube, do Prof. Mate. Eu gravei aquilo no IMPA, naquele auditório enorme, eu sozinha, falando com a câmera e com o cara que estava filmando. A pior experiência da minha vida. Não é horrível falar para ninguém. Mas você prefere que a gente fique com a câmera ligada, assim, aberta? O que você acha melhor? Prefiro, que vocês dois, pelo menos para eu ter alguma referência aqui. Beleza. Senão a gente acaba sobrecarregando a banda dos Não, tudo bem, mas aí... Tá bom. Pode fechar o microfone, mas deixar só o vídeo para eu ficar mirando em vocês. Então, eu tenho tentado estudar isso, né, que eu acho que a resposta para isso não é muito simples, justamente porque esse tipo de movimento tem ganhado uma repercussão muito grande. Claro que tem pessoas que produzem esse material, que incentivam isso, e que agem realmente com alguns interesses escusos. A gente está vendo aí agora um exemplo disso no debate da cloroquina, né? Outro dia, um amigo médico, eu vi um tweet dele, estava dizendo, hoje em dia os médicos se dividem em dois, entre quem nunca acreditou na cloroquina e quem não acredita mais. Então, mas mesmo assim, mesmo que o consenso seja cada vez maior, né, que a cloroquina realmente não é um remédio eficaz, é muita gente que acredita na cloroquina, né? E isso está provocando um certo efeito, que é um efeito de relaxar o isolamento social, que é realmente o objetivo final dos defensores da cloroquina. Então, eu só queria deixar isso bem claro logo no início, porque sempre provoca confusão quando eu digo isso, mas eu faço uma separação entre, digamos assim, os
porta-vozes, as lideranças, os propagadores, que são pessoas realmente que são mal intencionados, né, que têm interesses políticos, que têm interesses econômicos. A gente está vendo aí uma série de teorias, inclusive sobre a própria cloroquina, que haveria interesses do Exército, que comprou um grande estoque de cloroquina, então por isso estão querendo liberar para poder se desfazer desse estoque. Então, pode ser, eu não tenho certeza se é por isso ou não, mas realmente a defesa da cloroquina parece ter algum interesse por trás, porque são muitas as sociedades, médicos, instituições dizendo que a cloroquina não adianta, não faz efeito e que vem sendo atacadas. Hoje mesmo, a Sociedade Brasileira de Imunologia, que fez um parecer técnico, puramente científico, sem nenhum conteúdo político, sobre o atual estágio da pesquisa sobre cloroquina, foi atacado por hackers e amanheceu com uma mensagem dizendo site esquerdista. E saiu do ar o site. Né? Então, realmente, existe um movimento que tem interesses por trás e que para quem a negação das verdades científicas é um instrumento, é uma arma dentro da cena política, né? Eu não quero falar desses. Eu estou falando isso justamente para excluir, assim. Eu não estou falando desses. Eu estou falando de uma camada da população muito mais ampla, que não tem nem sequer uma posição política muito definida, ou um interesse político, não são os propagadores, são as pessoas que eu diria que ficam em dúvida, são as pessoas que hesitam, que diante disso ficam metade convencidas, metade não. Eu acho que isso é um fenômeno que está aumentando muito e que a gente precisa entender as raízes desse fenômeno, justamente porque é a partir daí que proliferam as fake news, os negacionismos, os discursos anti-ciência. É a partir desse caldo fértil que é o que eu chamo de um caldo fértil da desconfiança. A gente está vivendo uma crise de confiança e é em cima dessa crise de confiança que os negacionismos, os discursos anti-ciência e as fake news proliferam. Tá? Então, é isso que eu quero falar desse contexto. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui e vou mostrar uma pesquisa que eu me baseei para chegar à conclusão sobre essa crise de confiança. Não, peraí, eu tenho que botar aqui. Estão vendo? Ainda não apareceu não, Tatiana. Então... Geralmente você tem que apertar, depois de clicar, tem que confirmar. Selecionar uma janela ou selecionar tudo, né? Ah, tá. Então, acho que agora vai. Aí. Tá indo, começou a aparecer. Tá. Bom, então, sobre essa crise de confiança, eu usei, desculpe que está em inglês, mas é que eu apresentei no congresso, uma coisa aí, e essa é uma pesquisa feita por essa instituição aí, né, o Wellcome Global Monitor, que fez uma pesquisa em vários países, entrevistando várias pessoas, e inclusive no Brasil. Então, é bom que a gente tenha dados comparativos, né, para entender os resultados da pesquisa. E eles chegaram a algumas conclusões que são muito interessantes para a gente entender isso aí, né? Primeiro, esse gráfico que fala sobre a confiança nos cientistas e que vocês estão vendo aí, a pergunta, né, foi, então, o quanto você confia nos cientistas. Então, alto é o amarelo, e médio é o azul escuro, é isso que é importante. E o grupo do Brasil é esse terceiro aí, que está escrito Upper Middle Income. Que são... Tatiana, se você puder colocar em tela cheia na apresentação, acho que a gente vai enxergar melhor. O pessoal deve estar enxergando pequenininho. Tá. Pode ser o primeiro, é esse aí. Aí. Foi? Ah, perfeito. Agora... Já é. Então, esse amarelo, né? Esse azul escuro, e a gente está vendo aí Upper High Income, que é Upper Middle Income, que é o grupo do Brasil, por incrível que pareça, é de renda de superior para alta, porque a desigualdade é muito grande, mas é de superior para alta. Então, a gente está vendo aí que as pessoas que dizem que confiam medianamente na ciência são 54%.
é um número muito grande, né? As pessoas que têm alta confiança na ciência são 16% nesse grupo de países. Nos países de renda alta, ainda aumenta a desconfiança. As pessoas que respondem que têm uma confiança média. É verdade que os que têm confiança baixa diminuem um pouquinho, mas a confiança média aumenta. Ou seja, não é só uma questão de renda, e isso é uma coisa muito importante que essa pesquisa mostrou, que essa crise de confiança não tem correlação só com a renda. Claro que tem alguma correlação com a renda, mas tem correlação com outros fatores, e que é o que eu vou tentar mostrar aqui a partir de outros resultados. Aí é esse índice de confiança dos diferentes países do mundo, né? Quanto mais claro, menor a confiança, então o Brasil está aqui com uma confiança baixa, né? E aí é relacionando com a renda, mas esse é o óbvio, é o que a gente espera mesmo, que com a renda não, desculpa, com a desigualdade. Quanto maior a desigualdade, menor a confiança. E aqui começam essas perguntas que são mais interessantes, porque elas são mais qualificadas. Então, na América do Sul, a gente está vendo aí no meio essa barrinha, né, da América do Sul, e a resposta a essa pergunta é o seguinte: você, em geral, acha que o trabalho dos cientistas beneficia pessoas como você no seu país? Então, 55% na América do Sul diz sim, beleza, é o que a gente espera. Mas 39% diz não. Né? São pessoas que dizem não à pergunta se o trabalho dos cientistas beneficia pessoas como você no seu país. Então, essa é uma das correlações mais importantes dessa pesquisa, é que a confiança na ciência, ela é mais baixa entre aquelas pessoas que não enxergam os benefícios da ciência em suas vidas cotidianas. Então, isso é um dos fatores principais dessa crise, né, de confiança da ciência. Um outro fator importante, aqui depois eu faço um resumo, eu posso até mandar para vocês depois, mas eu vou falando isso aqui. Então, eles chamam essas pessoas que têm essa confiança mediana na ciência de céticos. Então, seria o grupo dos céticos, são pessoas que têm uma confiança só mediana na ciência. E essa desconexão entre os benefícios da ciência percebidos pela sociedade, né, e a ciência que se faz naquele país, ela é muito prevalente na América Central e na América do Sul, especialmente nessas regiões. 20% das pessoas são classificadas como céticas. Então, são pessoas que têm alguma desconfiança em relação à ciência. E aí a gente tem outros dados, né? Então, aí isso aí que eu coloquei, aí o que está em vermelho, né? Que as atitudes das pessoas em relação à ciência devem estar, então, relacionadas a resultados tangíveis nas suas vidas cotidianas, é um dos principais resultados da pesquisa. E tem um outro dado aqui que é interessante, é o impacto da ciência em questões que preocupam a população. Por exemplo, o impacto da ciência e da tecnologia nos trabalhos, né, no mercado de trabalho, nos próximos 5 anos. A gente está vendo aí que na América do Sul, né, a pergunta é a seguinte: no geral, você acha que a ciência e a tecnologia vão aumentar ou diminuir o número de empregos na sua localidade nos próximos 5 anos? Na América do Sul, quem diz que vai aumentar é só 4%. Né? Então, também, isso daí é um dos fatores que pode estar gerando essa desconfiança da ciência e tecnologia. E depois, um outro dado importante para a gente aqui, principalmente, né, no Brasil, que é a importância da religião nas suas vidas cotidianas. Então, também aquelas pessoas para quem a religião... Peraí, deixa eu achar o... Aí. Então, 46% isso aí já é no Brasil mesmo, tá? Esses gráficos são do Brasil. 46% das pessoas entrevistadas disseram que a ciência está em desacordo com a sua religião, e 75% disseram que, se um certo enunciado está em desacordo entre a ciência e a religião, eles escolheriam a religião. Então, 75% das pessoas que têm uma religião escolhem a religião caso ela esteja em desacordo com a ciência.
Agora, a gente vai dizer, então está tudo explicado, né? O problema é a religião que está fazendo com que as pessoas não acreditem mais na ciência. Mas não é bem assim. Eu não tenho aqui esse gráfico, eu vou então só explicar falando mesmo. Mas não é bem assim, porque eles também investigaram, no caso da religião, o quanto as pessoas percebem os benefícios da religião nas suas vidas cotidianas. E aí, de novo, a maior confiança da religião está correlacionada ao maior benefício que as pessoas enxergam da religião nas suas vidas cotidianas. Ao passo que na ciência esse benefício é menor. Então, isso confirma um pouco essa explicação, né, de que uma das razões pode ser justamente a percepção dos benefícios que a ciência e a religião têm na vida cotidiana das pessoas. Então, as pessoas percebem mais impacto da religião do que da ciência nas suas vidas cotidianas. Um outro, aí é um dado animador sobre o Brasil, mas é de 2018, né? Hoje em dia talvez já esteja caindo, mas 80% dos brasileiros disseram que acham que as vacinas são seguras. Então, a desconfiança da vacina não é tão grande no Brasil. Ela deve estar caindo um pouco agora, mas em 2018 ela ainda era bem alta, a confiança, né? Aí depois tem outras perguntas interessantes aqui, para a gente correlacionar com essa desconfiança, justamente, né? Então, que é a confiança em outras instituições. Aí aqui fala de clínicas e hospitais, organizações não governamentais, e sempre, aqui são os dados do Brasil, né? E a confiança é muito baixa. Né, agora, o mais interessante é isso aqui. Essa questão aí, peraí. Essa questão aí, a Q16, vocês estão vendo? Sim. Então, o quanto da população a ciência beneficia no seu país, né? Então, 38% responderam, não muitas, que é esse azul claro. E o rosa é algumas, 34% responderam, algumas. E quem disse muitas, que é o amarelo, só 24%. Ou seja, aí, né, 72% dos brasileiros acham que a ciência beneficia poucas pessoas. Né, ou não muitas, aliás, né, beneficia não muitas pessoas no seu país. E depois, tem uma outra pergunta aqui, que eu achei interessante. Não, é essa mesmo. É essa pergunta que é a que eu estou, né, ressaltando mais, mas depois tem outras. Então, aí, algumas conclusões dessa pesquisa, né, que o nível de confiança na ciência tem relação com o grau de desigualdade, foram aqueles primeiros dados que eu mostrei, esse é o mais óbvio, assim, o que a gente já esperaria, mas depois é que a ciência ela tem uma relação entre a desconfiança na ciência, tem uma relação com a desconfiança em relação às instituições. Ali naquelas perguntas tem várias perguntas sobre a confiança nas instituições, nos políticos, na justiça, né, no parlamento, coisas desse tipo, e quanto menor a confiança nas instituições, menor a confiança na ciência. Ou seja, existe aí uma crise de confiança que é mais ampla, que atinge a ciência, mas que também atinge a democracia e as instituições e a política. Então, a gente pode dizer, né, que essa crise de confiança na ciência é uma crise de confiança mais ampla. Aqui, eu queria mostrar rapidamente uma outra pesquisa, que é uma pesquisa, essa pesquisa que eu mostrei antes é dessa instituição, Wellcome Global Monitor, né, que ela é boa porque ela é feita no mundo inteiro, então dá para a gente comparar diferentes países. Mas aqui tem uma outra pesquisa feita no Brasil, pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia, de 2019, então é bem recente, sobre percepção pública da ciência. E ela traz alguns dados também interessantes, como esse aí, por exemplo, que esse azul mais escuro é quem concordou totalmente, em partes discordou, com a seguinte afirmação: é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos? Então, está aí, né? Concordo totalmente, 55,6%, concordo em partes, 28,8%. As pessoas
querem que os cientistas prestem conta para a sociedade do que eles fazem. Isso é uma coisa importante aí. E depois tem uma coisa surpreendente, que é esse azul, não é o segundo azul, não, esse azul é o terceiro azul, né? Na escala decrescente aqui, que é a seguinte afirmação: a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Aí está aí, 52,8% disseram concordo totalmente. E concordo em partes, 30,5%. Ou seja, isso aí soma 83,2% das pessoas, 0,3% das pessoas acham que a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia. Ou seja, as pessoas querem participar mais. E o pior, que é mais difícil, participar das decisões dos rumos da ciência e tecnologia. E aí a gente tem uma coisa difícil, porque, né, como pessoas que não são da área de ciência e tecnologia podem participar das decisões sobre os rumos da tecnologia, mas elas estão dizendo que querem. Né? E aí já é uma hipótese minha, porque essa pesquisa não fez essa correlação, mas eu acho que a crise de confiança também pode ter a ver com isso. E aí, só um último dado aqui que eu vou mostrar dessa pesquisa do Brasil. Essa pesquisa do Brasil é interessante, ela tem um site disponível, a gente pode ir lá consultar, e é interessante que a gente pode consultar por faixa de renda. E eu tenho uma tese que essa população, né, que eu falei aqui, que é a população que é mais suscetível a ser cética, porque tem a sua vida, né, mais, e está diminuindo de padrão de vida, tem a sua vida mais afetada pela política, pelas instituições, e não tem confiado muito, porque tem sofrido um pouco perdas nos últimos tempos, é essa faixa de famílias que ganham entre 2 a 5 salários mínimos. Né? É uma faixa muito importante, inclusive, para a gente entender o panorama eleitoral do Brasil, porque o Brasil é um país que tem muita gente nessa faixa. Então, não são, quando a gente fala assim, os pobres, no Brasil, quando a gente fala isso, a gente está dizendo a gente está falando de quem ganha menos de 2 salários mínimos de renda familiar, tá, gente? Isso aí é renda familiar, tá? Não é per capita. Ou seja, de 2 a 5 salários mínimos é pouco. Uma família que ganha isso não é uma família se chama até classe média, mas é pobre, né? Tem um poder aquisitivo muito baixo, tem condições de vida muito ruins. Então, eu acho importante a gente olhar para o que essa faixa de renda está pensando. E a gente vê aí que, diante dessa pergunta, a ciência e a tecnologia trazem mais malefícios ou benefícios para a humanidade? Então, o verde é só benefícios e o rosa é mais benefícios que malefícios. Somando os dois, não mudou muito de 2015 para 2019. Ainda a maioria das pessoas acha que ou traz só benefícios ou traz mais benefícios que malefícios. Ok, a ciência e a tecnologia não estão tão mal na fita assim. Mas se a gente olhar, é uma diferença muito marcante de 2015 para 2019, o número de pessoas que deixou de achar que a ciência traz só benefícios e passou a achar que traz mais benefícios que malefícios. Isso já indica uma certa hesitação. Né? A confiança não chega a ser uma desconfiança, mas é uma certa crise, né? Uma certa fragilização da confiança dos benefícios que a ciência e a tecnologia podem trazer para a humanidade. Bom, então, eu vou agora interromper aqui essa coisa só para falar um pouquinho, depois eu vou voltar com outros slides, mas, bom, já está um pouco claro, eu acho, qual é a minha tese, né? Eu fui bastante enfática, assim, porque né, a partir dessas pesquisas, a minha hipótese é que essa crise de confiança na ciência decorre do fato de que as pessoas estão percebendo com ceticismo os benefícios da ciência nas suas vidas cotidianas. E a capacidade da ciência trazer melhorias que possam resolver esses problemas. Né? Eu acho que alguns anos atrás já houve muito mais otimismo tecnológico, por exemplo, do que hoje. Né? Eu acho que hoje as pessoas gostam da tecnologia, mas a perspectiva de que a tecnologia vai resolver os problemas que as pessoas enfrentam nas suas vidas cotidianas, ela é, né, bem mediana.
né? Eu acho que o ceticismo está aumentando muito nessa área aí. Bom, então, a partir dessa constatação, eu acho que a gente consegue entender um pouco essa camada, isso que eu estou chamando, né, de um ceticismo legítimo, que é um domínio onde vai proliferar o negacionismo e os movimentos anti-ciência. Né? E é engraçado que esse negacionismo, eles se chamam a si mesmos de céticos, né? Tem muitos negacionistas que dizem que são céticos. E aí, agora eu vou falar um pouquinho disso. O movimento negacionista organizado, ele tem uma enorme participação do negacionismo climático, né? De movimentos muito organizados, muito bem financiados, que trabalham para negar o aquecimento global e, principalmente, a causa humana, né? Os fatores antropogênicos do aquecimento global. Esse negacionismo, eles se chamam de céticos, né? Eles dizem que eles são os céticos do clima, ou seja, eles usam um pouco essa qualidade da ciência, que vê o ceticismo como algo positivo, porque no fazer científico a gente sabe, né, que o ceticismo é algo positivo, quando a gente vê um enunciado científico, é um certo ceticismo que vai nos levar a empregar um método científico para comprovar ou para refutar aquele enunciado. Então, eles usam isso positivamente para dizer que eles, então, estão dentro do espírito científico, porque, afinal de contas, eles são céticos, eles têm que ver com ceticismo essas afirmações. Só que o consenso científico sobre a causa humana do aquecimento global e a existência do aquecimento global é de 99%. Então, não existe nenhuma dúvida sobre essa verdade científica, ela é consenso entre os cientistas. No entanto, existe o que se chama nessa área, né, das pessoas que estudam o aquecimento global, um gap de consenso, que aí eu vou mostrar aqui para vocês, que é o quê? Eu tenho que botar aqui, peraí, que eu ainda não aprendi a compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Começamos a ver agora. Então, que é isso aí. Nessa época que eu tirei essa imagem, o consenso ainda era de 97, hoje já é de 99, tá? Mas 99% é o percentual de cientistas do clima que concordam com o aquecimento global. Mas se você perguntar para o público de quanto você acha que é esse consenso, eles vão dizer 55%. Ou seja, o público acha que o consenso científico sobre o aquecimento global é muito menor do que ele é. Que é o chamado, né, gap do consenso. E isso, então, é uma grande questão, porque, bom, eu faço parte das pessoas que acham que as mudanças climáticas são o maior problema que a gente vai enfrentar nos próximos tempos, e a pandemia até a gente pode relacionar com isso de alguma forma, né? Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas até daria para a gente relacionar, acho até que a gente pode já enxergar essa pandemia como um alerta sobre o problema das mudanças climáticas que vem por aí, e a gente vai ter a grande tarefa dificílima de convencer as pessoas de que isso é um consenso científico e que a gente precisa se preparar para o colapso climático, né? Então esse clima de crise da ciência e de desconfiança não ajuda, porque uma das armas que é mais utilizada para convencer as pessoas sobre o aquecimento global é o consenso científico. Mas se as pessoas estão desconfiando da ciência, né, como é que a gente pode usar essa arma de convencimento? Bom, então, por isso que eu vou falar um pouquinho de uma estratégia que foi usada pelos negacionistas do clima, que é muito bem exposta nesse livro aí, Os Mercadores da Dúvida, né, um livro da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Tem um filme muito bacana, está no Vimeo, eu acho que está disponível e é legendado em português e tudo. Vale muito a pena ver esse filme, chamado Os Mercadores da Dúvida. E eles são historiadores da ciência. A Naomi Oreskes é uma historiadora da ciência que eu sou muito fã dela, e eles contam, né, de uma maneira muito bem argumentada e comprovada como o negacionismo climático foi produzido
por uma série de organizações muito bem financiadas pelas indústrias do petróleo, que começaram a atuar nos anos 90. Então, o que aconteceu? Nos anos 90, estava aumentando muito o consenso sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, era uma coisa assim, além das ideologias dos partidos, tinham democratas, republicanos, isso nos Estados Unidos, tá? Então, não importava muito, democratas, republicanos, todo mundo estava concordando que era preciso fazer alguma coisa sobre as mudanças climáticas, e um dos vilões principais, estava virando um consenso absoluto, eram os combustíveis fósseis, né? Então, obviamente, isso ia afetar as indústrias de petróleo, né, de combustíveis fósseis, e então eles prepararam uma contraofensiva para dissolver esse consenso. Então, eles usaram essas estratégias aí, né, mas antes eu vou contar uma historinha. Por que eu estou falando de mercadores da dúvida? Né? Porque eles usaram uma estratégia muito inteligente, porque eles disseram o seguinte: assim, eles, né, contactaram pessoas que trabalhavam na publicidade, inclusive, já tinham trabalhado nos anos 50 para a indústria do cigarro, tentando negar o consenso científico que cigarro produz câncer. Né? Então, nos anos 50, eles já tinham usado essa estratégia, que é qual? Bom, se você for convencer alguém que cigarro não produz câncer, é muito difícil, porque é um consenso científico absoluto que cigarro produz câncer. Então, ao invés de você negar o consenso científico, você faz o seguinte: você semeia a dúvida. Né? Você diz, não, peraí, não é que cigarro não produza câncer, é que há ainda um debate, existe uma possibilidade de que não produza, os cientistas ainda estão debatendo, o que não é nem um pouco verdade, já era totalmente consenso. Mas eles fizeram isso usando essas estratégias, que é o quê? Treinando especialistas em semear a dúvida, que falam sobre aquela teoria pretensamente científica, mas é negacionista, de uma maneira embasada, com gráficos, usando jargões científicos. Então, você olha aquilo, você acha que é uma argumentação científica. Né? E esses especialistas iam para a televisão para debater com os verdadeiros cientistas, com esse hábito, né, que a mídia tem de ouvir os dois lados. Então, se você tem que ouvir os dois lados, você ouve, de um lado, um cientista e, de outro lado, um negacionista, né, que, na verdade, não é um cientista. Então, mas eles usavam isso para participar desses debates. Uma outra acusação era que o negacionismo climático é um complô comunista, então isso fez com que vários cientistas de verdade, que não eram cientistas do clima, que eram físicos, por exemplo, de outras áreas da física, mas convencidos de que era necessário combater o complô comunista que estava defendendo o negacionismo climático, vieram também para esse movimento negacionista, e a proliferação de think tanks. Então, essas teorias eram geradas em think tanks, né, que são esses aí tanques de pensamento, quer dizer, são organizações que produzem pensamento, produzem consenso, produzem material de propaganda para a televisão e, hoje em dia, para as redes sociais, negando as mudanças climáticas. Então, a gente vê aí que tem uma série de elementos dessa estratégia do ceticismo que são usadas até hoje nas estratégias negacionistas. Né? Por exemplo, essa coisa de ouvir os dois lados é algo muito comum ainda e muito perigoso, que a gente hoje, por exemplo, vê alguns canais de televisão ouvindo os dois lados, onde, de um lado, está o consenso científico absoluto de que a melhor maneira de combater a pandemia é o isolamento social, e, de outro lado, uma pessoa como Osmar Terra, por exemplo, defendendo o isolamento vertical, que não é uma teoria, simplesmente não é, ninguém defende essa teoria no meio científico. Mas como a mídia vai ouvir os dois lados, outro dia ele estava lá na CNN debatendo com um cientista de verdade. Né? Então, esse tipo de estratégia, e a gente vê hoje muitos negacionistas, inclusive sobre a pandemia, inclusive sobre a cloroquina, usando de uma argumentação muito parecida com o jargão científico. Eles usam números, dados, eles botam pré-print, né? E às vezes é um pré-print que ainda não foi
referenciado nos protocolos científicos, revisão por pares, etc., que é uma coisa que demora, aí eles vão lá e colocam um preprint, também se beneficiam um pouco dessa mania que a gente tem hoje, de logo querer publicar o artigo, então tem que subir num site desses de preprint antes de passar por todo o processo de revisão por pares, né? E então você dá uma cara científica para aquele argumento e acaba conseguindo semear a dúvida. É exatamente o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é que a gente tem os cientistas defendendo o isolamento social, dizendo que a cloroquina não é uma solução, e a gente tem alguns negacionistas, poucos, mas com muita voz, tanto nas redes, quanto, no caso do Brasil, então, é excepcional, porque eles têm o governo federal, né? Com teorias negacionistas, como, por exemplo, o tal do isolamento vertical, e aí é que vem a minha tese. As pessoas que estão aí no meio, que não são bolsonaristas, olavistas, não são nada, que não sabem o que pensar. Estão aí no meio, vem uma coisa, vem outra, vem a rede, vem o WhatsApp, vem a televisão, ouve uma coisa, ouve outra. Elas já estão um pouco desconfiadas, elas já têm uma tendência a serem céticas, naturalmente, em relação à ciência, à universidade, às instituições, o parlamento, os deputados, os intelectuais, a mídia, com boas razões, porque elas não estão achando que todas essas instituições têm beneficiado as suas vidas, têm feito alguma coisa para melhorar as suas vidas. Então, esse ceticismo faz com que a estratégia de semear a dúvida tenha sucesso. Então, não é que as pessoas acreditem no negacionismo totalmente, mas elas têm alguma dúvida, elas são céticas, elas hesitam. Então, na hora H, fala mais alto as suas necessidades. Então, se eu achar que tenho que sair na rua, está muito ruim fazer o isolamento, vou perder renda, ou o ambiente na minha casa está muito ruim, etc., não respeito o isolamento, que é um pouco o que a gente está vendo acontecer no Brasil. Então, tem consequências muito graves, eu acho que, ainda por cima, é um ensaio geral, de coisas que vão continuar acontecendo, que são crises dessa ordem, da ordem do meio ambiente, da ordem ecológica, porque essa pandemia é uma crise ecológica também. A gente vai ver isso acontecer cada vez mais e a gente vai precisar mudar nossas estratégias, porque aí eu acho que só usar o discurso de autoridade científico de que é verdade, a ciência demonstrou, não vai ser suficiente. A gente vai precisar cada vez mais trabalhar nesse lugar aí dos benefícios que a ciência traz para as suas vidas cotidianas, da participação das pessoas, inclusive nas decisões, de talvez uma reavaliação de prioridades. Será que a ciência que a gente está investindo mais é realmente aquela ciência que vai trazer mais benefícios para a população? Eles estão dizendo aqui na pesquisa que eles querem participar. Então, talvez seja a hora da gente se colocar essas questões, que são questões difíceis, porque também tiram a gente, nós, cientistas, acadêmicos, universitários, do nosso lugar de conforto. Mas eu acho que vai ser necessário a gente aproveitar também essa crise para tomar consciência da gravidade do problema. Acho que é isso, gente? Agora a gente pode ir para as perguntas, que eu imagino que... Obrigado, Tatiana. É excelente e assustador ao mesmo tempo, A gente geralmente pede para o pessoal para se inscrever, usa o chat para poder manifestar interesse em fazer uma pergunta e se colocar, e aí abre o microfone e pergunta. Então, a gente já está na fase agora de inscrição aí para as perguntas. Deixa eu monitorar aqui o chat. Enquanto o pessoal vai se organizando aí, Tatiana, eu queria... o Fábio tem uma pergunta, então, Fábio, por favor. Olá. Tem assim, eu estava vendo o público, e acho que a maioria do pessoal é alunos de graduação, alunos de mestrado, e assim, eu tenho uma coisa mais pé no chão, assim. A pessoa ouve, então, a pessoa é bombardeada por uma série de informações, muitas vezes desencontradas, e aí ela pensa, mas também, muitas vezes, a ciência erra. Às vezes você ouviu, sei lá, que ovo fazia mal, e depois você ouve de novo que ovo faz bem, sei lá. Mas e depois e aí a pessoa se pergunta, mas por que eu tenho que por que é ele que está certo? Por que é esse grupo de pessoas? Por que são os cientistas que estão certos? Claro que eu acho que ajuda muito mostrar os benefícios que a ciência já trouxe,
Mas eu gosto muito da discussão sobre o método, né? Por que a gente pode acreditar que esse grupo está... O jeito deles buscarem a verdade faz mais sentido do que o jeito que, sei lá, o pastor da igreja procura a verdade, para ser um pouco ácido aqui. Mas... E também eu gosto daquela ideia, de uma analogia que outro dia eu ouvi de um colega, que era a seguinte: assim, quando você está doente, você tem dor de dente, você procura o dentista. Quando você tem dor de barriga, você procura o médico. Mas aí, de repente, você está numa crise de saúde pública e as pessoas não querem ouvir o médico, sabe? Não querem ouvir o grupo dos médicos. Mas bem, queria que você falasse um pouco mais especialmente disso, né? Por que a ciência, por que a gente tem que acreditar quando fala assim, ó, isso é um consenso científico, por que isso tem isso é mais verdade do que qualquer outra coisa? Então, eu acho que, ultimamente, a gente tem usado muito argumento de autoridade e pouco convencimento sobre o que é o método científico para encontrar verdades, né, para afirmar verdades. Então, muito mais do que dizer, não, é assim porque os cientistas disseram. Seria melhor dizer, não, é assim, porque, na verdade, quando a ciência afirma uma coisa, chega a uma conclusão, aquilo já passou por diferentes grupos, inclusive, de diferentes meios culturais, que têm um protocolo muito estrito para fazer com que as suas opiniões não interfiram no modo como aquela verdade vai ser determinada. E isso já rodou o mundo, já passou por diferentes grupos, seguindo protocolos, e aí a gente explica como são os protocolos científicos. Portanto, isso aqui tem mais chance de ser verdade do que uma coisa que a pessoa tirou da cabeça dela do nada e postou lá nas redes sociais. Agora, quer dizer que é verdade absoluta? Também não. Aí eu acho que a gente tem que ser honesto. Pode ser revisto, pode até ser que agora vai surgir uma nova teoria e vai dizer que isso não é verdade. Mas, por enquanto, você prefere acreditar nisso, que foi revisto, que seguiu esse método, que é consenso entre muitas pessoas treinadas para lidar com o método científico de se chegar a verdades, ou de uma pessoa que tirou isso da cabeça dela e postou na rede social. Aí eu acho que a gente tem que ser bem transparente em relação a isso. E uma outra coisa que a Naomi Oreskes também fala, que eu gosto muito, que é associar valores, sim, a essas verdades. Porque muitas vezes as pessoas estão negando uma verdade científica, mas é porque elas querem negar os valores associados àquela verdade. Então, no caso das mudanças climáticas, ela diz, se uma pessoa quer negar a urgência das mudanças climáticas, é por quê? Né? Às vezes é porque a pessoa tem uma motivação, então você pode entrar na motivação. Então, por exemplo, às vezes é porque ela acha que não vai dar para a gente diminuir a quantidade de carros no mundo. Não vai dar para as pessoas pararem de andar de avião. Se a gente levar a sério as mudanças climáticas, as pessoas vão ter que parar de andar de carro e de avião. Então, é melhor a gente... às vezes, a pessoa prefere negar do que ter que admitir que uma mudança de vida tão drástica vai acontecer. Quem tem falado muito bem disso é o Papa Francisco. O Papa Francisco. Isso implica em mudanças no nosso modo de vida. Então, às vezes, a pessoa está negando a ciência porque ela não quer mudar o modo de vida. E aí nem adianta a gente falar muito da ciência, a gente tem que entrar direto na discussão sobre os modos de vida, né? Então, acho que tem esses dois caminhos aí. A gente tem agora a Beatriz Cabral, que quer fazer uma pergunta. Oi, boa tarde, professora. A minha pergunta é um pouco parecida com a pergunta que o Fábio fez. Eu acho que não só eu, mas muita gente tem um pouco de dificuldade de abordar com as pessoas que negam, principalmente agora com o caso da cloroquina e do nosso presidente. Como é que a gente pode abordar as pessoas, tentar desconstruir esses mitos que elas acreditam em relação, por exemplo, à cloroquina, sem entrar num debate político, por exemplo, você fala isso porque você é comunista, porque você é petista, sei lá, geralmente as pessoas começam a atacar a gente por esse lado, né, enquanto na verdade a discussão não passa por aí. Eu queria saber se você tem alguma experiência, se você tem alguma ideia de como a gente pode tentar abordar essa discussão sem acabar caindo nesse maniqueísmo político.
Não, eu acho totalmente que a gente deve evitar esse argumento político, né, porque isso aí só vai afastar, a gente não vai convencer ninguém assim. Eu acho que no caso da cloroquina, né, do lado da ciência, da argumentação científica, como eu disse, né, tem esses dois lados da argumentação. Tem a argumentação científica e tem uma argumentação que é o que implica na vida da pessoa ela acreditar naquilo. Acho que a gente tem essas duas estratégias que a gente pode entrar. No caso da ciência, eu acho que é sempre bom mostrar a quantidade de trabalhos que estão dizendo que a cloroquina não funciona, de meios diversos, né? Tem alguns sites e youtubers e tal falando isso, que os trabalhos científicos que dizem que a cloroquina não funciona, eles são mais numerosos e eles são oriundos de meios muito mais diversos do que os trabalhos que dizem que a cloroquina funciona. Na verdade, todo mundo que diz que a cloroquina funciona está se baseando mais ou menos nos mesmos 3 ou 4 trabalhos. É um número muito pequeno, mas que é travestido de muitas roupas, né? Então, eles disfarçam aquilo de 1000 maneiras, mas são pouquíssimos trabalhos. É um cara francês, esse Didier Raoult, por exemplo, né? E essas pessoas ficam repetindo essas mesmas pessoas. Então, é muito pouca gente, na verdade, mas eles fazem muito barulho. Então, por um lado, mostrar isso usando, né, pessoas que estão tentando fazer material de divulgação, mostrando isso. Por um lado, uma pessoa que faz isso é o Átila, mas eu não sei se o Átila já está muito associado, eu não sigo muito ele também, eu não sei se ele já está muito associado ao debate político. Ele não fala muito de política, né? Mas eu não sei. Depois eu quero até que vocês me digam como vocês percebem isso. Mas, bom, por um lado tem essa argumentação. Mas, por outro lado, tem outra argumentação, que é também dizer, olha, tá bom, você quer acreditar na cloroquina, você pode até acreditar, mas você quer acreditar na cloroquina para poder respeitar o isolamento social? Mas o que você vai perder respeitando o isolamento social? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa está usando aquilo por um outro motivo, entendeu? Porque ela quer um argumento para não respeitar o isolamento social. Então, aí é melhor entrar direto no assunto, né? Na raiz do assunto. Que eu acho que tem muito isso, tem uma estratégia assim, a pessoa não quer respeitar o isolamento social, porque ela tem algum motivo para isso, e aí ela vai usar a cloroquina como desculpa, de certa maneira, entendeu? Acho que isso também acontece. Então, tem essas duas coisas. Claro que o argumento científico é mais difícil, porque aí a pessoa tem que ter uma certa... tem que conhecer, né? Isso. Agora, mas aí pode usar algumas referências, né, de pessoas que já estão fazendo isso, de divulgação. Lá na UFRJ, eu coordeno o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e estou querendo fazer, até a gente lá pela UFRJ, produzindo uns videozinhos justamente para isso. Aqui no chat a gente tem a Elvira colocou uma pergunta, não sei se ela está de repente com problema no áudio para poder fazer a pergunta, mas ela perguntou que seria um problema de comunicação e argumentação. Isso é uma pergunta, assim. E aí depois ela fez uma afirmação que muitas pessoas têm dificuldade de viver com dúvida, e talvez por isso preferem a religião, né? A certeza da religião. Concordo, tem muito isso também. Vamos fazer um bloco, eu respondo, Elvira, junto. Eu vi aqui que o Amadeu escreveu. Isso, acho que a Elvira quer falar e depois o Amadeu faz a pergunta. Aí eu respondo os dois juntos. Tá joia. Tá, então eu aguardo o Amadeu. Joia. Pode ser? Mas quando você perguntar, liga o vídeo, gente. Quero ver você. Ah, tá bom. Estão me deixando sozinha aqui. Marcelo, à vontade aí. Oi, Tati. Então, minha pergunta é pensando também, acho que vai ser um pouco na linha também das perguntas anteriores, no sentido de ser pragmático. Desculpa, tem uma moto passando. Então, eu tô nervoso, gente, porque tem 23 pessoas ouvindo a pergunta, é estranho. A minha pergunta pode ser dividida em duas partes, tá? A primeira é pensar no tipo, como que a gente... Porque nós, quando a gente vai entrando no mundo acadêmico, isso vai acumulando, acho que um tempo, e cada vez mais, quando a gente fica mais tempo na academia, posso repetir, é que a gente aprende a falar com nossos pares, a falar coisas que são relevantes dentro das nossas áreas,
E isso acaba e quando você vai tentar explicar o que você faz para um leigo, ou tentar aproximar uma pessoa, um curioso, uma pessoa que está interessada na sua área, é extremamente difícil, porque você já se acostumou a falar daquelas coisas para pessoas que entendem do que você está falando, e aí você agora falar com outras pessoas é super complicado, assim. E às vezes até dá um senso de que parece que a nossa pesquisa não é tão relevante assim para essa outra pessoa, né? Tipo, é isso que você estuda? Ah, tá, entendi. E aí a minha pergunta é pensar dentro da academia, ou até mesmo na formação, que a gente trabalha com formação de professores, né? Como é que a gente poderia lidar com isso, né? Tentar formar futuros profissionais, futuros acadêmicos que sejam flexíveis para dialogar com o público de forma geral, né? Não fazer aquele trabalho acadêmico que fica sempre só dentro da academia, né? Que nem a gente tradicionalmente faz. E a segunda parte da pergunta é como que você vê, tipo, a matemática nesse papel do negacionismo, assim, sabe? Como que nós, professores de matemática ou matemáticos, podemos contribuir para o combate ao negacionismo, dado que a nossa disciplina tem uma especificidade muito diferente, assim, da física, da biologia, né? Que elas conseguem dialogar com coisas mais práticas, né? São essas as perguntas. Obrigado, Tati. Tatiana, tem o Fábio que quer fazer mais uma pergunta. Não, deixa eu Elvira, depois eu respondo, e depois vai para o Fábio, né? Oi, como? A Elvira. Elvira, faz a sua aí, que aí eu só li. Elvira? Tá ouvindo, Elvira? Tô vendo? Tô vendo você de pertinho. Então, que bom. Não, na realidade, eu acho que, como eu falei, quer dizer, uma pergunta, se é uma questão de comunicação, o que eu vejo? Eu acho que o Amadeu também falou mais ou menos no mesmo sentido, de que a gente está habituado sempre a se comunicar entre nós, a nossa linguagem, a gente argumenta e discute bastante. Então, essas pessoas, que é aquele grupo mal intencionado, né? Porque não é realmente aquelas pessoas que não sabem e que vão ouvir aquele grupo que, por interesses, que realmente há interesses, porque é difícil não acreditar que alguém se proponha, e como já tem, né, eu vou até ver depois os mercadores da dúvida, porque eu acho que tem muito a ver, e a gente tem que aprender com acontecimentos anteriores, mas então como fazer frente a isso? Eu acredito que a Tatiane é uma excelente comunicadora, então, Tatiane, você pode nos ajudar, porque nem sempre a gente consegue comunicar, e isso a gente vê eu, pelo menos, sinto isso na minha própria família. É difícil convencer e encontrar argumentos para combater ou para esclarecer, na realidade. Às vezes eu não quero combater, mas quero esclarecer. Mas a dúvida, aquilo que a gente usa entre nós, né, a comunidade científica, que vai nos levar a um consenso, como prova, como meio de trabalho, essas mesmas pessoas que têm outros interesses usam para colocar e exatamente solapar aquelas bases que as pessoas acreditam. Como muita gente, aquilo que eu falei, né? Elas têm dificuldade eles querem alguma coisa, ou é ou não é. E a vida a gente sabe que não é assim, mas as pessoas precisam disso, e eu acredito que é por isso que elas recorrem à religião. Porque a religião dá uma certeza que nunca se concretiza, mas eles acham que é uma certeza. Então, eu acho que para nós é muito desafiador. A gente vai ter que passar por isso, tem que trabalhar, e eu acho que pessoas que têm uma grande habilidade na comunicação e de usar uma linguagem que seja compreensível e da mesma forma clara do que esse pessoal que dissemina essa desconfiança na ciência, porque a gente sabe que se a ciência não resolve tudo, ela contribui, a gente não tem dúvida disso, desses consensos, mas isso está sendo cada vez mais insuficiente, e ao mesmo tempo, eu pelo menos, tenho dúvidas de que, porque muitas pessoas se aproveitam daquilo que eles defendem como democracia, exatamente para minar. Como é que eu vou opinar sobre um assunto que eu desconheço? Vai ser político, vai ser de poder. Então, eu acho que a gente tem que se expor e tem que trabalhar dentro da nossa área, não sei.
Isso é para discussão mesmo entre nós. Obrigada. Ótimo, ótimas perguntas, gente. Assim, não sei também responder totalmente, tá? Mas estou pensando aqui com vocês, porque eu sei mais diagnosticar o problema do que resolver. Vou logo confessando. Mas eu acho que, bom, primeiro o Marcelo tocou num problema super importante, ainda mais que a gente está aqui na universidade, né? Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa formação. Eu agora, gente, fico vendo lá, cá entre nós, não contem para ninguém não, mas eu estou lá querendo fazer divulgação científica com as coisas que os professores da UFRJ têm feito, que é maravilhoso, né? Estão avançando, na Unirio deve ter também, enfim, fazendo várias coisas importantes para a pandemia. Mas se você conversa com as pessoas que estão lá na linha de frente, cientistas ótimos, maravilhosos, eles não conseguem explicar o que eles fazem para ninguém, gente. É uma coisa assim, sabe? É um negócio, você fica ali, fala demais, fala de um jeito chato, bota um negócio... então, assim, isso não vai chegar... Tudo bem, também não é obrigação, né? Um cientista que está lá na linha de frente, pesquisando medicamento para o coronavírus, não necessariamente é ele próprio que vai saber falar, mas a gente precisa colocar isso como parte da nossa formação. Uns vão se especializar mais em uma coisa e outros em outra, que é normal, na universidade já é assim, né? Tem gente que faz mais pesquisa, tem gente que faz mais extensão, tem gente que faz trabalho administrativo e tem gente que faz divulgação científica. Eu acho que é algo que a gente deve cada vez mais estimular e ter uma formação específica, aprender com pessoas que são boas de comunicação nas redes sociais, com esses youtubers, por exemplo, né? Então, eu acho que, tipo assim, bota o Felipe Neto para dar aula, de como é que você faz essa comunicação, roteirizar nossas falas, nossos discursos. Eu, então, concordo plenamente que isso deve fazer parte da nossa formação. Agora, como é que a gente faz isso agora, sim, né? Que é a questão de argumentar, de comunicar, de conseguir contrapor. Isso aí é um pouco esses caminhos que eu falei, mas é muito difícil mesmo, gente. Isso aí a gente está também numa guerra que é como eu falei, é uma guerra que também, mas isso eu acho que a gente não pode perder de vista, é uma guerra que também implica em mudanças muito profundas nos nossos modos de vida, de organização social. A gente está passando por uma crise mundial que é prenúncio de uma crise mais profunda, que eu acho que as coisas vão ter que mudar radicalmente, não necessariamente para melhor, a gente não sabe muito bem, mas essa questão das mudanças climáticas, né, o fato de que a gente meio que esgotou alguns paradigmas da sociedade que a gente viveu até aqui, baseado na indústria, baseado no trabalho, baseado nas inovações tecnológicas. Agora, a gente está vendo um desemprego estrutural, a desigualdade estrutural, o fato de que esses avanços tecnológicos já não conseguem mais resolver os problemas sociais, nem começar, né? E tem toda a questão ecológica, que inclui a crise climática e a pandemia. Ou seja, então a gente está vivendo uma época de transformação que dá margem mesmo à negação nesse sentido agora mais psicológico, né? Que é isso que a Elvira falou. Diante de tantas dúvidas, as pessoas se apegam a certezas fáceis. Então, isso não é fácil de combater, porque tem raízes, eu acho que até psicológicas, assim. Por isso que, às vezes, dá trabalho, mas é mais negócio a gente tentar chegar nessas raízes, né? Quando se trata de convencer aí o tiozão do Zap, né? Sei lá, pessoas do nosso convívio familiar, pessoas próximas, talvez uma argumentação afetiva seja melhor do que uma argumentação científica, sabe? Eu acho que tem o Fábio agora, Tatiana, que tá... Fábio, por favor. Eu queria voltar num tema, que eu vi duas maneiras, né? Uma delas de você convencer das pessoas confiarem na ciência. Elas confiam na ciência porque elas veem os benefícios, mas quando elas veem, sei lá, no Jornal Nacional, alguma coisa sobre um determinado estudo científico, aquilo parece uma coisa muito abstrata. E aí elas acreditam naquilo que ela já viu, que ela já viveu e que para ela foi bom. Mas ela fala, mas igual aquilo tem muita besteira, sei lá, então essa coisa aí eu não sei se eu devo acreditar, não. E aí eu fico pensando assim, porque essa busca pela verdade, que a ciência, no final das contas, foi ao longo de séculos, uma construção humana que ao longo de séculos foi se aperfeiçoando em métodos, em termos de comunidade, né? E cada
pedacinho dessa comunidade, desenvolver uma maneira de fazer, e no qual que você busca entender a coisa melhor, realmente. Aí eu fico pensando, será que isso vale a pena ou faz sentido explicar para a comunidade? E se for, onde deveria ser isso? Será que a escola devia ensinar as pessoas sobre, não entrar nos detalhes, mas assim, de umas semanas para cá eu venho conversando com as pessoas e eu vejo assim, que pessoas que não são do meio acadêmico, elas realmente não fazem ideia do que significa. Eu falo assim, publicou, a revista publicou, para eles é igual publicar na Veja, publicar numa revista comum, é publicar numa revista científica, entende? Eles não têm noção do que tem a ver com aquilo. E eu fico pensando, será que isso não deveria estar em algum lugar? Não é uma das abordagens para que as pessoas venham a confiar mais? Você mostrar, eu falo assim, olha, a gente aqui, o cara vai espalhar para 5 pessoas e um monte de gente vai criticar, e pessoas que também estudam, são especialistas naquilo. Então, eu fico pensando primeiro, se faz sentido, se isso seria efetivo com o grande público, e onde e como fazer isso, certo? Não sei se você já pensou nisso. Não, eu acho que seria super efetivo e acho que isso deve fazer parte da nossa educação científica, né? A educação científica, ela precisa incluir também algo sobre o método, assim, né? Sobre o que é fazer ciência. Normalmente a nossa educação em geral é muito conteudista, né? Então você já quer ensinar os resultados da ciência muito mais do que a ciência em processo. E aqui eu sou suspeita porque, como eu sou historiadora da ciência, obviamente, eu gosto mais de ensinar a ciência em processo. No caso, processo histórico. Mas não necessariamente precisa ser o processo histórico, né? Pode ser a ciência em processo no sentido do que é o fazer científico. A ciência no seu fazer, o que se faz, o que faz um cientista, quais são os processos. Eu acho que isso a gente ensina muito pouco, a gente ensina os resultados prontos e acabados. E não como se chegou até eles, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista do método. Eu acho que, com certeza, a gente precisa mudar nosso foco totalmente em relação a isso, né? E falar também desses processos. Porque, assim, bom, eu tenho dito isso, eu até fiz um tweet dizendo isso, né, que eu acho que a gente tem que passar, eu acho, essa ideia de que a ciência, ela é muito menos uma provedora de certezas do que uma fonte de um método confiável para se lidar com incertezas. Então, as pessoas precisam confiar que o método ele produz confiabilidade maior do que outros modos de se afirmar verdades. E, para isso, a pessoa tem que conhecer o processo, né? É algo que a gente deixa para lá. Eu acho que a gente viveu também muito tempo, nós, quando falo a gente, é nós, acadêmicos, professores universitários, cientistas, né? Um certo lugar de conforto também, que a gente escreve para os pares, fala para os pares, nossos artigos são avaliados pelos pares, e tem todo um mundão aí fora que a gente meio que deixou de lado. Agora eles estão cobrando essa conta, eu acho. Acho que a universidade, de repente, tem que começar a repensar se, além de ensino, pesquisa e extensão, tem que colocar mais uma perninha aí, que é a divulgação, né? Porque é incrível como a gente vê que certos divulgadores, pessoas, cientistas, assim, pesquisadores, quando têm capacidade de divulgar, assim, conseguem ganhar realmente um público muito rapidamente, assim, e tem espaço, realmente, mas é que a gente acaba não estando muito atento para isso, e agora a gente vê que perdeu muito tempo e vai ter que correr muito atrás do prejuízo, né? Pessoal, mais alguém fazer pergunta? Eu acho que... o Marcelo quer fazer mais uma pergunta, fica à vontade, Marcelo. Não, ele vai fazer outra pergunta, não, ele vai refazer de novo a mesma pergunta. Quero refazer mesmo. Era a segunda parte da pergunta, Tati. Que acho que eu não achei, acho que você não respondeu. Como a matemática, né? Isso, como é que você vê essa coisa um pouco da matemática? Matemático, é porque eu não sei qual é a especificidade da matemática nisso. Eu realmente não sei. É uma questão, assim, para a gente pensar juntos. É por isso que eu não respondi, desculpe, mas é porque eu não sei. Então, mas complementando até a sua fala, a gente pode pensar até na nossa disciplina, né, na formação de professores, que acho que os professores de matemática eles não fazem a menor ideia, né, do que é o matemático, como que é a produção acadêmica de um matemático, por exemplo.
O professor da educação básica e o professor universitário, o pesquisador em matemática, são muito distantes, né? Não tem muita interseção, muito raro isso. Uhum. A gente vê pouco esforço, assim, de acadêmicos mesmo, de fazer com que a linguagem fique mais simples, assim, a coisa seja simplificada e atinja o público de um modo geral, né? É curioso você ver as reportagens, pessoas falando, agora vamos na escala logarítmica aqui, agora vamos colocar na escala linear, e o pessoal faz que tá todo mundo entendendo. Eu falei, meu Deus do céu, não tá quase ninguém entendendo o que tá... Mas nesse caso, rolaram uns videozinhos maneiros, vocês viram? Então, aí surge um vídeo do nada, né? De um cara que tá lá na Suíça. Exatamente. Foi super bacana o vídeo dele. Isso, porque exatamente, tem ali um espaço porque o pessoal fica sem entender, e aí precisa alguém vir fazer a coisa didática ali, e aí você vê o barulho que faz, assim, né? Quando consegue acerta em cheio. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim da nossa 6ª edição do Seminário da Quarentena. Tatiana, muito obrigado pela sua disponibilidade. Excelente a discussão. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Se quiser mais, eu tenho discutido essas coisas nas minhas redes sociais, né? No Facebook é uma página, não é nem o perfil, eu não tenho publicado muito, não. Mas tem uma página, tem o Twitter. No Instagram eu uso menos também, mas o Twitter e o Facebook é a página. Eu tenho discutido essas questões, quem quiser acompanhar por lá, e tem esse artigo que foi publicado na revista Piauí, que está disponível, que o Fábio leu, né? Foi até, eu acho, que o que motivou a ideia de me chamar aqui. Então, depois pode disponibilizar também, que tem esse artigo lá, que justamente eu publiquei na revista Piauí, já tentando não ser um artigo acadêmico, assim, né? Uma coisa mais ampla. Então, podem dar uma olhada lá também e a gente segue aí no debate. Adorei. Obrigada. Obrigado. Agora já é uma tradição aqui do seminário, todo mundo abre o seu microfone e a gente agradece a nossa convidada aí com uma salva de palmas. E um último recado. Que bom, gostei muito. 2 últimos recadinhos aí. Possivelmente hoje à noite o vídeo já vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Aí eu vou pedir, até porque tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje com a Tatiana aqui, de divulgação. Então compartilhe o link nas redes sociais, manda para os amigos, assim, coloca nos grupos, para a gente poder ver se consegue atingir um número cada vez maior de pessoas, sensibilizar um número maior de pessoas. Quero também fazer o convite, deixar o convite para o nosso próximo Seminário da Quarentena, que é na terça-feira que vem, às 16 horas, e a gente vai ter o professor Marco Aurélio Cabral, Lelo, do Instituto de Matemática da UFRJ, também da UFRJ, e vai falar de matemática e tipografia, ou seja, a matemática que está por detrás das fontes que a gente usa nos editores de texto, como o Word e outros mais. Então, está o convite aí, tá bom? Tatiana, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, gente. Bom, excelente. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.